Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao canal Laborando a Língua com o professor Paulo Ferreira. O nosso canal tem por objetivo trabalhar os gêneros textuais, tanto literários quanto jornalísticos, também trabalhar o aspecto gramatical e uso da língua nas suas mais diferentes manifestações. Bem, na aula de hoje trabalharemos o gênero crônica. Mas o que vem a ser o gênero crônica? Crônica é um gênero textual que transita entre o campo jornalístico e o literário. Ele se caracteriza por ser uma narrativa curta, escrita em linguagem informal, com tempo baseado no presente e personagens com características e nomes genéricos. Em geral, retratam fatos do cotidiano, valendo-se de humor, ironia e crítica social. Desse modo, os cronistas observam situações comuns que poderiam acontecer com qualquer pessoa e as relatam com familiaridade e proximidade do leitor, enfatizando um conflito que desequilibra o cotidiano. As crônicas têm diversas faces. Elas podem ser cômicas, críticas, argumentativas e líricas. Bem, na crônica que nós vamos ler hoje, intitulada Trágico Acidente de Leitura, trabalha a temática leitura de uma maneira que vocês vão julgá-la mais à frente. Se foi de maneira crítica, argumentativa, cômica, ou seja, engraçada, ou lírica. Vamos lê-la. Tão comodamente que eu estava lendo, como quem viaja num raio de lua, num tapete mágico, num trenó, num sonho. Nem lia, deslizava. Quando de súbito a terrível palavra apareceu. Apareceu e ficou, plantada ali diante de mim, focando-me. Abscondito. Que momento passei! O momento de imobilidade, apreensão de quando o fotógrafo se posta atrás da máquina, envolvidos os dois no mesmo pano preto, como um duplo monstro misterioso e corcunda. O terrível silêncio do condenado ante o pelotão de fuzilamento, quando os soldados dormem na pontaria e o capitão vai gritar: fogo! Bem, com essa pequena narrativa, assim podemos classificá-la inicialmente, porque de algum modo conta-se uma situação, nós nos voltamos diretamente para a palavra em destaque, a palavra que está em caixa alta, que é a palavra abscondito. Mas o que significaria abscondito? O que poderia fazer-nos desvendar o significado de tal palavra? Pelo contexto, será se daria para identificarmos esse significado? O que fazemos, o que devemos fazer quando aparece uma palavra de difícil ou que não faça difícil significação ou que não faça parte do nosso campo lexical, ou seja, do nosso conhecimento? Devemos recorrer a quê? Nós temos, para isso, os chamados dicionários, onde guarda todas essas significações. E é assim que nós
passamos a conhecer novas palavras. Abscôndido, no caso, significa oculto, escondido, secreto. Então, ela quer dizer o que com isso? Que a palavra, né, que apareceu na frente dele, né, apareceu e ficou plantada, ela ficou de uma forma secreta, né, de uma forma oculta, escondida. Pois bem, para melhorar o nosso estudo desse texto, eu selecionei algumas questões que vou lhes explicar neste momento. O que o narrador considerou um acidente de leitura? Nós sabemos que a história, né, o texto em si, ele apresentou um narrador, ou seja, alguém que conta algo, que narra. Então, o que ele considerou um acidente de leitura? Considerem lá o texto e digam-me com as suas palavras o que esse narrador classificou como acidente. 2. Releia o trecho a seguir. Tão comodamente que eu estava lendo, como quem viaja num raio de lua, num tapete mágico, num trenó, num sonho. Nem lia, deslizava. Então, com base nesse pequeno fragmento, responda. Que ideia é apresentada pelo narrador nesse trecho? Então, o que ele quis dizer com isso, nesse trecho? Ele diz que ele viajava, né? Ele estava tão cômodo, tão à vontade no momento da leitura, que é como se ele viajasse num raio de lua, num tapete mágico, num trenó. Será se ele estava à vontade nessa leitura? Será se ele estava desconfortável? Mas ele fala em sonho, né? E ele diz no final, nem lia, deslizava. O que seria isso? Letra B. As palavras foram empregadas no sentido literal ou figurado? Sentido literal é o sentido próprio das palavras, sentido direto, sentido denotativo. E o figurado é o sentido conotativo, o sentido que está por trás, que as palavras podem adquirir a depender do contexto em que nós a utilizamos. E então, é no sentido literal ou no sentido figurado? E por fim, letra C, podemos afirmar que o ato de ler dá prazer ao narrador? Então, no momento que esse narrador que vos fala aí no texto fazia sua leitura, ele demonstrou prazer ou não? Explique sua resposta. Obrigado por terem assistido o vídeo até aqui e continuem no nosso canal.